Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar sobre DPS, onde devemos instalar os DPS. A norma que estabelece a coordenação de DPS é a NBR 5419. Ela diz onde eu devo instalar DPS, fazendo a coordenação, que na sequência eu vou mostrar o que é e onde devemos ligar o DPS. Mas o que é o DPS? O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. O que são surtos elétricos? Surtos elétricos são elevações de tensão durante um período de tempestade, durante um desligamento da energia pela concessionária. Aqui em cima, vocês vão observar o que é a sobretensão. A tensão vem com os valores normais e, de repente, vocês podem olhar bem aqui em cima, eu tenho uma elevação muito rápida da tensão. Aqui ao meu lado, vocês podem observar as ligações que eu posso ter de DPS. Eu posso ter na ligação TNS, ou seja, no esquema TNS, eu tenho, vocês podem olhar lá no canto superior esquerdo, vocês podem observar que para a ligação TNS, eu tenho que ligar 4 DPS. Um DPS em cada fase e um DPS para o neutro. A saída desses DPS, vocês podem estar olhando lá em cima, no canto superior, é o esquema 1, é ligado no aterramento. Outro esquema de ligação de DPS que nós temos é a ligação TNC. O esquema TNC que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo ali. Na ligação TNC, eu coloco o DPS apenas nas fases. Não é necessário DPS no neutro. Por quê? Porque as funções do condutor neutro e terra são funções combinadas. E aqui, ao meu lado, eu tenho o esquema TNS, que a gente encontra muito, ele expandido para vocês verem que eu tenho que ligar. Eu tenho lá o disjuntor geral. Na saída do disjuntor geral, eu vou ligar em cada uma das fases o DPS e veja lá, o neutro chega, eu ligo um DPS no neutro e a saída dele vai para o aterramento. Então, esses são os esquemas possíveis aí, mais comuns de se encontrar, e é dessa forma que a gente faz a ligação do DPS. Agora eu vou mostrar e explicar onde que devemos instalar DPS. Veja agora. Então, pessoal, vocês podem observar agora, aqui em cima, tem na parte elétrica, segundo a NBR 5419, nós devemos fazer a coordenação de DPS. O que significa essa coordenação elétrica de DPS? Vocês podem observar lá, no primeiro bloquinho lá de cima, eu tenho o QGBT. No QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão que vai alimentar o edifício do condomínio, nós devemos instalar um DPS classe 1+2. Na sequência, em amarelo, lá em cima no bloquinho amarelo, vocês têm o quadro de distribuição de energia. Nesse quadro de distribuição de energia, temos que instalar um DPS classe 2. Tá? Então, o primeiro QGBT classe 1+2, o segundo classe 2, que é o quadro de distribuição. No terceiro quadro, que é o quadro de serviço do condomínio, o que tem nesse quadro de serviço? Ele alimenta tomadas e iluminação. Eu tenho que instalar um DPS classe 3. No quadro de bombas do condomínio, vocês podem olhar aqui em cima, no quadro de bombas, ele vai alimentar a bomba de água potável, a bomba de recalque, né? Eu tenho que instalar, segundo a NBR 5419, eu tenho que instalar um DPS classe 2. E no quadro dos elevadores, que é esse em vermelho que está em cima aqui, esse quadro de elevadores, nós devemos instalar um DPS classe 2. Então veja, em todos os quadros elétricos de um condomínio, nós devemos instalar DPS. Isso a norma chama de coordenação de DPS. Agora aqui embaixo tem uma outra coordenação que deve ser executada.
Veja que numa tomada do sistema de CFTV, do DVR, por exemplo, eu tenho que instalar nessa tomadinha um DPS classe 3. Depois, no exemplo, eu vou instalar um DPS no computador, na tomada que liga o computador da administração do condomínio. É um DPS classe 3. Depois eu tenho as tomadinhas, eu tenho a tomada que alimenta o sistema da NET, por exemplo, de TV, eu vou colocar naquela tomada um DPS classe 3. Na parte elétrica, nós fazemos toda essa coordenação, dos quadros até as tomadas. E temos que fazer uma outra coordenação que já não é mais na parte elétrica, que eu vou mostrar agora na sequência. Então vocês viram a coordenação em toda a parte elétrica, desde os quadros, todos os quadros elétricos do condomínio, até aquelas tomadas que são importantes e devem ter coordenação de DPS, ou seja, DPS instalados. Agora vocês estão vendo aquela imagem ali de cima, onde eu tenho um sistema de CFTV. Todas as câmeras de CFTV devem possuir DPS. Aí eu já vou aumentando a coordenação. Por quê? Ah, professor, mas você colocou DPS na tomada do DVR. Só isso vai adiantar? Não. Devemos colocar DPS em todas as câmeras de CFTV. No sistema, no computador da administração, por exemplo, eu devo instalar um DPS na placa de rede. Por quê? Porque o surto elétrico ele pode ser induzido pelo cabo de rede. Então, a coordenação faz com que eu faça a instalação do DPS na placa de rede. Aqui embaixo, aqui do meu lado, DPS para antena. Se eu tiver sistema de antena coletiva, eu vou instalar um DPS para antenas, que é esse modelo aqui. Fazendo tudo isso que eu mostrei para vocês, nós temos uma coordenação de DPS, conforme a NBR 5419. E isso vai fazer o quê, pessoal? Minimizar e muito os riscos em função dos surtos elétricos, que são as sobretensões, que são produzidas por descargas atmosféricas, principalmente, por desligamento e religamento da energia da concessionária. Então, coordenação de DPS. Para proteger toda a minha edificação, eu tenho que instalar todos esses tipos de DPS. Não somente nos quadros elétricos, mas nas tomadas elétricas, onde você tem equipamentos eletroeletrônicos que devem ser protegidos. São equipamentos caros e equipamentos sensíveis. Sempre fiquem ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica.